Fala, rapaziada, é hoje, Corinthians, hoje tem Coringão contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, disputa da vice-liderança do Campeonato Brasileiro e tem gigante no gol. Carlos Miguel vai ser a novidade, o Cássio está fora, Balbuena pode aparecer também entre os titulares do Corinthians. A escalação do timão você confere aqui do Vitor Pereira, canal do Cereto, Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Então faça a inscrição, por gentileza. Aperte o sininho para receber todas as notificações. É muito importante que você aperte o sininho e opte pela opção todas as notificações. O sininho é plim e todas as notificações aqui no canal do Cereto. Faça, portanto, a sua inscrição e deixe o seu like para fortalecer o canal. Like. Você tá gostando? É apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante para fortalecer e dar o apoio ao canal do Cereto. E não deixe, e não se esqueça, deixe a sua opinião, seu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários, faça o seu comentário, eu vou ler os principais comentários ao final do vídeo. Mas antes, um recado, antes de falar da escalação do Corinthians para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, entre lá na sportbet.com. Você conhece a sportbetbr.com? Apostou, ganhou, é Pix, sportbetbr.com. O maior site de apostas, a maior casa de apostas, essa é a segura do mundo, sportbetbr.com. Aposte já, tá aí o QR Code para você. Olha só, e o jogo que é a sensação do momento já caiu nas graças do Brasil. Emocionante e lucrativo, o Aviator utiliza a tecnologia de ponta para permitir que você tenha uma experiência incrível de diversão e ganhos. Entre nessa onda, faça já o seu cadastro na sportbetbr.com e jogue o jogo do aviãozinho, olha que barato. Aqui você recebe via Pix, com o sistema de saque mais rápido do mundo. Conheça agora o nosso cassino online. Agora é hora de lucrar. O melhor leque de opções para jogos, diversão e entretenimento está aqui. E quase tudo ao vivo para você se esbaldar. Entre lá, sportbetbr.com, faça o seu cadastro, deposite e comece a jogar. É emoção, diversão e satisfação em poder ganhar aquela grana. É isso aí, rapaziada. O Carlos Miguel será a principal novidade do Corinthians para o jogo deste domingo contra o Atlético. Olha o tamanho do Carlos Miguel, cara. Dá uma olhada no tamanho do Carlos Miguel. É impressionante. 2,4 metros de altura. Ele vai ser a principal novidade do Corinthians para o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Cássio voltou a sentir dores lombares e foi poupado do jogo, sequer viajou para Belo Horizonte, foi poupado porque o Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O Matheus Donelli, que seria outra opção, foi muito criticado pela torcida por causa do jogo contra o Ceará, na derrota do Corinthians pelo placar de 3-0. Então, finalmente, o Carlos Miguel vai ganhar a chance. Bota de novo aí o Carlos Miguel para ver o tamanho dele. Eu sempre fico impressionado. 2,4 metros de altura, eu acho que ele deve ser o jogador mais alto do Brasil, né? Olha só a envergadura dele, ele esticado. É um negócio absolutamente impressionante. Ele é maior do que o Cássio, né? Maior do que o Donelli. Então, jogada pelo alto não vai ter para ninguém, em tese. Agora, ninguém sabe direito como é que joga o Carlos Miguel. A gente vai ficar sabendo hoje. O jogador revelado nas categorias de base do Internacional, foi emprestado, chegou a ser emprestado para o Boa Esporte, chegou a ser emprestado também para o Santa Cruz, contratado pelo Corinthians em agosto de 2021, sequer foi apresentado pelo Corinthians, mas agora finalmente ganha uma chance do técnico Vitor Pereira e vai ser muito bacana acompanhar o Carlos Miguel. Já entra numa fogueira, né? Já entra numa fogueira que é jogar contra
o glorioso contra o Atlético Mineiro, né? Lá em Belo Horizonte, com a casa lotada, já entra numa fogueira, mas é assim que a gente conhece se o cara é bom ou se não é bom, é verdade? Né? Vamos descobrir se o cara, se o goleiro nasceu para isso ou se não nasceu para isso. É nessa fogueira. Me lembro que o Cássio também entrou numa fogueira dessa, num jogo pela Libertadores, num jogo no Equador, numa fogueira complicada, e ele resolveu a parada e não saiu mais do time, tá há 10 anos como goleiro do Corinthians, né? E agora entra o Carlos Miguel. E agora, e com isso, o Cássio não vai completar 603 jogos, não vai ultrapassar o Ronaldo nesse jogo, né? Vai deixar a marca para o jogo de quarta-feira lá na Arena Corinthians. Então fica, portanto, a expectativa da estreia do Carlos Miguel. Outro que pode aparecer como novidade é o Balbuena. O Balbuena está relacionado, está concentrado, está liberado, está regularizado. Segundo as informações, ele está bem fisicamente, está fora de ritmo de jogo, né? Então resta saber se o Vitor Pereira vai querer escalar o Balbuena ou não. Eu, particularmente, tenho uma preocupação em relação à escalação do Balbuena, porque o zagueiro, uma coisa é o atacante fora do ritmo de jogo, como é o caso do Yuri Alberto, que diz que vai demorar ainda uns 5 ou 6 jogos para adquirir o melhor ritmo de jogo, para ficar 100% fisicamente. Outra coisa é o zagueiro fora de ritmo de jogo. Mas, por outro lado, né? Por outro lado, existe a intenção da comissão técnica do Corinthians em fazer com que o Balbuena entre em ritmo de jogo o quanto antes, justamente para que ele fique à disposição da Copa do Brasil, fique à disposição da Libertadores para os jogos mais importantes. Então, nesse jogo contra o Atlético, ele pode aparecer entre os titulares. Agora, é um jogo que é uma bucha de canhão, porque é o jogo que decide, é uma disputa direta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira volta ao time. Vitor Pereira cumpriu 2 jogos de suspensão, volta a comandar o time no banco de reservas e vai ser o reencontro do Vitor Pereira com o Hulk. E os dois já andaram se desentendendo. O Vitor Pereira e o Hulk trabalharam juntos no Porto, né? O Vitor Pereira foi técnico do Porto, o Hulk foi jogador do Porto e comandado pelo Vitor Pereira, e os dois trabalharam juntos também no Xangai da China. O Vitor Pereira foi técnico do time chinês e o Hulk jogador do time chinês, e foi lá que a coisa desandou, porque teve um dos jogos lá que o Vitor Pereira tirou o Hulk do time e o Hulk saiu bravo com o Vitor Pereira e tal, e tudo mais. E perguntado sobre o episódio, o Hulk diz que ficou decepcionado demais. Perguntado agora sobre o episódio, numa entrevista que o Hulk deu para o jornal Estado de São Paulo, o Hulk disse que ficou decepcionado demais com o Vitor Pereira e diz que eles não têm mais relacionamento, né? Que não tiveram um bom relacionamento e que não tem mais nenhum tipo de relacionamento com o Vitor Pereira, que foi uma decepção como ser humano, que não guarda rancor, mas que não tem nenhuma amizade. Já o Vitor Pereira foi mais político e diz que guarda boas lembranças do Hulk, diz que guarda lembranças positivas do Hulk e diz que as brigas, as desavenças acontecem no futebol e que são coisas do futebol e que são coisas do passado. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro. De qualquer maneira, é bom o Corinthians prestar atenção no Hulk, porque o Hulk tem 23 gols em 33 jogos com a camisa do Atlético. O Hulk é o principal jogador do Atlético, né? Então, é importante demais que a defesa esteja atenta ao Hulk, seja o Gil e o Raul Gustavo, seja o Gil e o Balbuena, seja o Balbuena e o Raul Gustavo, enfim, seja quem jogar, tem que prestar atenção no Hulk, porque ele é o principal jogador do Atlético. E a expectativa é que, do outro lado, o ataque do Corinthians funcione mais uma vez com a presença do Yuri Alberto e, mais uma vez, com a presença do William e também do Roger Guedes. O provável time do Corinthians para entrar em campo é esse aí. É claro que a gente só vai saber da escalação 1 hora antes do jogo, mas o Carlos Miguel, o Fagner, o Gil, o Raul Gustavo, eu tô escalando o time sem o Balbuena, mas o Balbuena pode aparecer aí na zaga, ou no lugar do Gil, ou no lugar do Raul Gustavo, enfim, e o Fábio Santos, né? O Cantígio, o Piton também pode jogar na esquerda. O Cantígio, o Duqueiroz e o Maicon no meio-campo, deve ser esse meio-campo. No ataque, o William, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, o técnico Vitor Pereira. O Corinthians deve ter, portanto, com exceção do Renato Augusto,
que continua no departamento médico, força máxima para este jogo. A direção do Corinthians permanece em São Paulo, o presidente do William Monteiro Alves não viajou, porque ele acerta detalhes da contratação efetiva do Fausto Vera. O acordo está fechado e deve ser anunciado nesta segunda-feira, deve tocar a sirene nesta segunda-feira. Só quem viajou para Belo Horizonte foi o Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol, ex-presidente do Corinthians. O Duílio e o Alessandro ficaram em São Paulo, principalmente o Duílio, né, que é o dono da caneta, é quem vai assinar o cheque. E estão falando aí em torno de 40 milhões de reais, não sei se é tudo isso. Cada hora, nos bastidores do Corinthians falam em 5 milhões de dólares. Na verdade, nos bastidores do Corinthians falam algo em torno de 22 milhões de reais. Lá na Argentina, se fala em de 30 a 40 milhões de reais. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e vamos ver se vão anunciar o quanto vai ser essa negociação. Normalmente não se anuncia, né? Normalmente fica-se aí só informação de bastidores, de quanto custou, de quanto deixou de custar. De qualquer maneira, é um investimento grande que o Corinthians está fazendo no Fausto Vera, e o Corinthians tem pressa, porque tem que inscrever o jogador até terça-feira, se quiser que ele jogue a Copa do Brasil. Ele tá jogando, tá em ritmo de jogo, né? Tá em ritmo de jogo, tá na ponta dos cascos, afinal de contas tá jogando o Campeonato Argentino, e o jogo da Copa do Brasil do Corinthians é na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, o jogo que será disputado no estádio Antônio Ascioli, não será mais no Serra Dourada, o jogo voltou para o Antônio Ascioli, que é o campo, é o estádio do Atlético Goianiense. O primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo em casa. Então, e na semana que vem já tem Libertadores, né? Agora, no meio de semana, tem Copa do Brasil, e na outra semana já tem Libertadores, então é importante que o Corinthians corra atrás muito rapidamente para fazer a inscrição deste jogador, do Fausto Vera, para ficar à disposição para a próxima fase da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Deixa eu ler os comentários dos amigos que participam e nos escrevem. Por exemplo, Paulo Marcos, resumindo, Atlético Mineiro em toda a história, 2 brasileiros e uma Libertadores. O Cássio sozinho, 2 brasileiros, uma Libertadores e um Campeonato Mundial. Ou seja, o Cássio tem mais títulos, o Cássio sozinho tem mais títulos que o Atlético Mineiro. O Paulo Marques está provocando aqui, está dando uma cutucada no Atlético Mineiro. Carlos Eduardo Lima, estamos ótimos de goleiro, galera. O que aconteceu naquela goleada sem o Cássio não tira os méritos do Donelli. A culpa foi de todos. Mesmo se fosse o Cássio, teríamos tomado um sacode. Agora estamos melhor e os goleiros são bons demais. Muito obrigado, Carlos Eduardo Lima, pelo carinho da sua audiência. Everaldo Honorato. O Cássio também entrou numa bucha contra o Emelec. Pois é, acabei de dizer isso. Por que o Carlos Miguel também não pode enfrentar o Atlético Mineiro? E ele vai se consagrar, se Deus quiser. Ele vai ser o substituto imediato do gigante Cássio. E o outro gigante também é o Carlos Miguel. Olha, Cereto, o zagueiro da base do Corinthians tem também 2,4 metros. O nome dele é Carlos Henrique. Olha, esse eu não conheço. O Everaldo Honorato falando sobre um zagueiro da base do Corinthians. O Paulo Marcos... de novo, Paulo Marcos, eu me recuso a debater com um clube que tem menos títulos que o Cássio sozinho. Porque ontem houve o debate, né? Fizemos aí o Acabou a Brincadeira junto com o Beto Guerra. O Cássio tem 2 brasileiros, uma Libertadores, etc e tal. De novo, falando do Cássio. Obrigado, Paulo Marcos, pelo carinho da audiência. O próximo comentário, tem mais um comentário ou não? Ou acabaram os comentários? O Walter Matsui. Quanto mais cedo o Balbuena começar, mais entrosamento terá para fortalecer na Libertadores e Copa do Brasil. O Balbuena será com certeza titular. E se escalar, é porque tem condições plenas de jogo, com certeza. Vamos aguardar os acontecimentos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição apertando o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Like. Hoje tem Corinthians. A partir das 18 horas lá em Belo Horizonte, o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, disputa da vice-liderança da competição. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários e me segue lá nas redes sociais. @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter, e agora eu também estou no TikTok, @Cereto Oficial. É isso aí, rapaziada. E agora você sabe,
Acabou a brincadeira! Continue no canal.